toda a igreja que aqui presente está. Quero dizer que me encontro muito feliz em estar participando desta festa para a glória de Deus. Quero parabenizar as irmãs que aqui presentes estão desde o começo, né? Estão aí correndo, colocando aqui água, organizando cadeira, recepcionando os irmãos com muita maestria. Quero louvar a Deus pela vida dos varões que louvaram divinamente bem. Deus seja louvado. Quero louvar a Deus pela vida daquele que por mais cedo limpou a cadeira, organizou a cadeira, trouxe as cadeiras. Deus seja louvado pela vida de cada um dos irmãos. Eu quero parabenizar esta linda festa. Uma salva de palmas para Jesus e para essa festa maravilhosa. Os moram atrás também, vou bater palmas. Os moram atrás. Isso, maravilha. Glória a Deus. Olha para quem está perto de você, né? Que bom que você veio. Abra aí um sorriso aí, nossa boca cheia de dente. Aleluia. Cumprimento teu irmão. Louvado seja Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida do bispo Romerildo, presidente dessa obra, que tem confiado grandes homens de Deus para estar na frente desse projeto, desse trabalho. Sua muito digníssima esposa, Deus seja louvado. E quero parabenizar com muita maestria e carinho esse príncipe de Deus, pastor Robson, que tem trabalhado arduamente para que esse trabalho venha acontecer. Pastor Robson está de parabéns por esse lindo trabalho. Deus seja louvado pela sua vida, né? Os frutos estão aparecendo, vão continuar aparecendo para a glória de Deus o Pai. Quero dizer que a festa está maravilhosa, que o povo está lotado, está cheio de Deus aqui. Amém, irmãos? Quantos vieram ouvir a voz de Deus? Abra comigo sua Bíblia no livro de Apocalipse. Quero louvar a Deus também pela vida do meu dirigente de congregação, Laiantes Costa, que manda um abraço ao pastor Robson e ao bispo Romerildo e a toda a comitiva de obreiros que aqui na retaguarda está. Deus seja louvado pelos homens de Deus que aqui presentes estão. Deus seja louvado. É difícil pregar perto desses homens, né? Principalmente para o bispo Romerildo, que ele é pregador itinerante. Aí é bem complicado pregar perto dele, né? Logo perto também do pastor João, desse homem de Deus, desse outro homem de Deus. É difícil, mas pastor aqui, mulher de Deus. Eita Deus. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo, aleluia, 1, versículo 18 em diante. Diga glória a Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo, aleluia, de preferência, capítulo 1, versículo 18 em diante, que diz: fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois que hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que vistes à minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Escreve o anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio das 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achartes mentirosos, e sofrestes, tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Mas eu tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E lembra-te de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Pois senão brevemente a ti
a ti virei e tirarei do seu lugar o seu cartiçal, e não te arrependereis. Tem porém isto que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu tenho aborreço. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sente dando glória a Deus. Meus irmãos, aqui no livro de Apocalipse, capítulo 1 em diante, texto este que lemos, eu rogo que os irmãos que estão lá no fundo prestem atenção para cá, olhem para cá, não converse. Eu peço a atenção dos irmãos, pois esse é um tema bem vasto e é necessário a atenção dos irmãos para entender um pouco do contexto geográfico. É necessário os irmãos entenderem um pouco do contexto, aleluia, político, econômico e social. Porque Cristo, ele vai dar um diagnóstico para a igreja. E esse diagnóstico que Cristo está dando para a igreja não é uma opinião. Não é algo que ele tem escutado, mas é algo que ele tem visto, observado. E ele vai observar cada uma das igrejas e ele vai dar um diagnóstico. E é interessante os irmãos se exaltar e entender esta palavra, pois a palavra do Senhor vai dizer que o pastor da igreja de Éfeso, capital da Ásia Menor, foi levado para a ilha do Mar Egeu, ilha vulcânica, e o objetivo era calar a voz do último profeta, ou melhor, do último apóstolo de Cristo. E a palavra do Senhor vai dizer aos nossos corações que aquele mesmo homem foi condenado a ser esquecido e morrer ali. E é interessante ressaltar que quando todas as portas da terra haviam se fechado, Deus vai abrir a porta do céu. Eu vou repetir para você entender. Quando o homem fechou todas as portas na terra, Deus vai abrir a porta do céu. E quando Deus ele abre a porta do céu, ele começa com um som de trombeta a falar com o homem que está jogado e esquecido numa ilha por nome de Ilha de Patmos. E a Bíblia descreve que aquela voz começa a falar com ele. Aleluia. E ele toma a palavra e diz: e me virei para ver quem falava comigo. Aleluia. E quando ele disse isso, eu me virei para ver quem falava comigo, ele disse: eu fiz 7 cartiçais de ouro, e no meio dos 7 cartiçais, um que é semelhante ao Filho do Homem. O que é poderoso é que quando ele fala esta palavra meio, isso me faz entender que Deus, ele habita nesse mistério de meio. Se você ver comigo no contexto da Bíblia, você vai entender que aonde estava meio, Jesus estava no meio. Ou seja, quando Jesus andava no tropel da multidão, onde ele estava? No meio. Quando ele foi crucificado, onde o puseram? No meio. No partir do pão da Santa Ceia, onde ele estava? No meio. A Bíblia diz que em 1 Timóteo capítulo 2 versículo 5, há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo o homem. Então onde ele está? No meio. Lucas capítulo 2 versículo 40, que quando Jesus era pequeno e ele crescia em Jerusalém, ele se achava sentado no meio dos doutores, ouvindo e pregando. No meio ele estava. Quando simplesmente jogaram Sadraque, Mesaque, Abednego, onde ele estava? No meio. E a Bíblia diz que quando tem 2 ou 3 presentes, onde ele está? No meio. Aí quando João vai olhar e ver quem está falando com ele, ele vê 7 cartiçais. E no meio dos 7 cartiçais, um que é semelhante ao Filho do Homem. Cartiçais da ideia de que é a igreja. Então quer dizer que ele está no meio da igreja. Pega na mão do crente que está perto de você, que eu fui lá do cordão a profetizar para a filha de alguém. Pega na mão dele, dá uma chacoalha, diga: Jesus já está no nosso meio aqui. Não abre a boca, profeta, diga: Jesus já está no nosso meio. Eu não sei se você vai dar glória, mas só vai dar glória quem quer sentir ele nessa noite.
55, que a Bíblia diz que nele não havia beleza nem formosura. E como é que ele é, João? Ele olha para os pés e começa a dizer: os seus pés é como uma torre inocente, passado na fornalha ardente. E como é que é mais? Ele levanta os sonhos, mas o ponto ele vê, na mão direita tem 7 estrelas. E o que mais, João? O seu cabelo é como a lã branca, os seus olhos é como chama de fogo, a sua voz é como voz de muitas águas, e na sua boca sai uma espada afiada, que corta pra lá, que corta pra cá. O seu peito tem cinto de ouro, e na coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Só quem tá sentindo aqui, eu tô sentindo a presença de Deus aqui. Eu tô sentindo a presença de Deus aqui. Aí sabe o que é poderoso? A Bíblia diz que João caiu como morto quando viu a glória dele. Porque quando ele contemplou o rosto, disse que o rosto brilha mais que a luz do sol. Aí o texto vai dizer: e eu caí como morto. Ele tocou com a sua mão direita sobre João, tomou a palavra e disse o que está escrito: João, eu morri, mas eu estou vivo e vivo para todo sempre. E João, eu sou o primeiro, eu sou o último, e tem mais. Quando eu morri, deu sexta-feira, deu sábado, mas quando deu na 0 hora de domingo, eu desci nas profundezas do inferno. Eu cheguei para Satanás e falei para ele: eu vai se cumprir hoje o que está escrito em Gênesis 3,15, o que é? Tu feriu meu calcanhar, mas eu desci aqui para esmagar tua cabeça. Eita! Eu desci aqui para esmagar tua cabeça e tomar a chave do inferno. Ele veio a chave e as portas do inferno não prevalecem como ainda. Só quem está sentindo a presença dele aqui, quem tá, levanta a mão, profeta, abre a boca. Abre a boca e dá glória para Deus. Única cambalacia, remanagal é providência. É conjectura de pregador, irmão. Quando ele ressuscita nessas profundezas, creio eu que lá estava Pombagira bailando, dizendo: matamos Jesus. Lá estava Sepilindra bebendo, dizendo: matamos Jesus. Lá estava Exu Caveira na sala, Exu da morte, brindando, dizendo: matamos, acabamos com a promessa, acabamos com agora a aliança. Agora não tem como o homem agora ter uma mediação entre ele e Deus. Acabou tudo, acabou. Quando de repente, eu creio eu, que desce um clarão do inferno. Ai, 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 ai. Olha para quem está perto de você, diga: nessa noite vai ter acerto de contas. Diga: vai ter acerto de contas. Satanás fez o que quis até hoje, porque Deus não vai colocar minha vírgula, não. Deus vai colocar tudo no final. Pega na mão do vaso e dá uma chacoalhada nele. Diga: nessa peleja tu não vai ter que pelejar. Notícia. Quem me ajuda nessa notícia? Leva a boca pra baixo, diga: Satanás! Diga: Satanás! Diga: fofoqueiro! Diga: perseguidor! Diga: pode falar o que quiser de mim, mas o sangue de Jesus já lavou! Só quem é lavado pelo sangue, só quem é lavado pelo sangue, dá o sinal aí, profeta!
muito mais alegre, ele vai dizer: João! Que é isso, sonoplasta tá forte, hein? Gostei. Ele toma a palavra e João, não temas. Ele está dizendo para João: maior é quem anda contigo do que quem é contra você. Ai, pega na mão de alguém, dá uma chacoalhada nesse bar, diga: maior é quem anda contigo do que quem é contra você. O diabo pode até levantar o inferno, mas o exército de Deus te guarda, te guarda, te guarda, te guarda, te guarda. E ele enviará anjos para dar ordem de respeito, para te guardar, para te livrar. O teu inimigo vai te procurar, mas não vai te achar. Não vai te achar. O teu inimigo vai te procurar, mas não vai, 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 não vai. Ele vai te procurar, mas não vai te achar. Sabe por que teu inimigo não vai te achar? Porque aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O diabo vai te procurar, mas é que tu está guardado no esconderijo. Tu está guardado no esconderijo. Deixa a fofoqueira falar o que quiser. Deixa o perseguidor se levantar. Mas quem é guardado, está guardado e acabou. Quem é guardado, está guardado e acabou. Pregador, eu estou na caverna aí, meu filho. Nem sempre caverna é lugar de morte. Caverna é esconderijo de profeta. Olha para quem está perto, diga: suporta o processo. Aguenta o propósito. E recebe a promessa. Eita, quem está sentindo essa graça de Deus aqui? Quem está sentindo essa graça de Deus aqui? Oh, glória! Aleluia! 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 E o que é poderoso? É que Jesus está dizendo para João: João, os 7 cartiçais representam a igreja. E se você está vivendo no meio dos 7 cartiçais, significa que eu estou no meio da minha igreja. Significa o quê? Que o mundo, ele só pode ver Jesus através da igreja. Acabou. O mundo só pode ver Jesus através da igreja. Então o que é poderoso? Não é preciso a igreja se igualar com o mundo para poder trazer Jesus, não. Igreja tem que ser igreja. É isso que o Espírito está dizendo para as 7 igrejas da Ásia. Bota o fundo que eu gostei. Esses 2 dias eu estava assistindo a televisão e eu vi um rapaz que se chama pastor não, pastora, que ele é transnominário genérico, né? E agora é transnominário genérico. Uma vez o cara perguntou para um torcedor, disse: é bater não binário? Então o que? Não, sou flamenguista. Hoje tem agora um novo pregador. Of the king, the power, the man of the rest, the king, the sign. Irmão, que negócio é esse? A igreja não pode perder sua identidade. A igreja não precisa se igualar com o mundo para chamar a atenção do mundo. Igreja continua sendo igreja. E é isso que o Espírito vai dizer a João, para João escrever para as igrejas. Bora apanhar junto? Abra sua Bíblia no capítulo 2, versículo 1. Igreja de Éfeso, primeira igreja. Jesus vai fazer um grande elogio. Grande o quê?
Não escutei que estava atrás. Grande o quê? Grande elogio. Jesus ele vai elogiar a igreja de Éfeso pela sua palavra, pela sua verdade. Olha para mim. Jesus ele vai elogiar a igreja de Éfeso pela sua sã doutrina. Os falsos mestres eles queriam simplesmente invadir a igreja. Vai entrar o apóstolo Paulo e vai alertar a igreja sobre isso. Porque os falsos mestres, os falsos apóstolos, eles queriam entrar na igreja, mas a igreja de Éfeso ela se manteve firme. Ela resistiu porque ela tinha zelo pela verdade. E isso nos dá, meus irmãos, um glorioso ensinamento para nós entendermos que a gente não precisa se igualar com o mundo. Nós precisamos continuar sendo igreja. Porque a igreja ela não aceita o pecado. E acabou. O problema é que hoje o povo quer maquiar o pecado de uma forma que simplesmente é porque o camarada já quer pecar, mas ele quer maquiar o pecado dele. E o que mais tem? Eu estava vendo agora, esse último dia, o pastor que é não binário. E aí, ele barbudo com a cabelo de mulher, cantando os hinos evangélicos, dizendo que era igreja contemporânea. Jesus te aceita do jeito que você é. Olha para quem está perto de você e diga, para ir para o inferno era daqui para ali. Quer ouvir a verdade? Jesus ama o pecador, mas abomina o pecado. É desse jeito. E acabou. Tem gente que pensa que pode se igualar com o mundo só nas roupas do mundo. Não. Ah, irmã, mas roupa não leva para igreja, não leva para o céu, olha para cá. Mas o céu sabe como se vestir. O céu sabe como se comportar. Quer saber se tu é crente? Não é tua vez, eu vou falar que sou crente, não. É as pessoas olhar para as tuas obras e falar quem tu é pelas obras. Quando Deus ele se apresentar para ti, ele vai pedir o quê? Mostre-me as tuas mãos, as tuas obras. Ele não quer saber se tu é eloquente, se tu fala bonito, se tu tem poder aquisitivo, não. Ele quer saber quem é você quando simplesmente ninguém está te vendo. Porque é muito fácil adorar com a geladeira cheia. É fácil adorar quando tem amigos. Eu quero ver adorar quando está no vale, quando está no deserto. É quando todo mundo deixa você de lado. Eu quero ver se você adora bem. Porque os verdadeiros adoradores, eles adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Um adorador de verdade, ele aguenta ouvir a verdade. E ele ouve caladinho da glória a Deus. E o que é poderoso na igreja de Éfeso? Ela era tão boa, mas ela não tinha amor. Ela não tinha fervor espiritual. Esse era o problema da igreja de Éfeso. A igreja de Esmirna era a igreja, aleluia, mais pobre da Ásia. Aí Jesus entra dizendo assim, ó, Esmirna, olha o que o Espírito diz para ela, Esmirna, eu conheço a tua pobreza, mas tu é rica. Porque tem gente que de longe tu pensa que é alguma coisa, quando tu vem de perto, totalmente diferente do que tu pensou. Todo mundo te vê pobre, Esmirna, mas eu te vejo rica. Tu é pobre na terra, mas é rica no céu. Tu é pobre diante dos homens, mas tu é rica diante do céu. Tu é pobre financeiramente, mas tu é rica espiritualmente. Olha para quem está perto de você, ainda não importa o que o povo fale de mim. O importante é que Jesus acha sobre mim. Me ajuda a pregar, pega na mão de um vaso aí, dá uma chacoalhada santa nele. Diga, não me julgue pelo meu jeito de vestir, nem pela minha forma de falar. Diga, só Jesus sabe para onde ele me tirou, para mim estar aqui hoje adorando. Fala para esse vaso aí. Diga, não me julgue, porque a minha trajetória só conhece a Deus. Igreja de
conheço e sei o lugar onde tu habitas, e ali está o trono de Satanás. Palavra dura, palavra forte. Eu estudando um pouco sobre esse contexto da palavra qual Jesus estava remetendo a essa igreja, é porque naquela época, quando se concorria na Ásia Menor para saber qual era a primeira cidade que iria levantar o primeiro altar ao imperador como uma divindade, a igreja de Pérgamo ganhou da igreja de Éfeso. E aí a igreja de Pérgamo, ela construiu, olha para mim, ela construiu um templo de adoração ao imperador como uma divindade. Então, meus irmãos, quando o Cristo está dizendo o seguinte, ó, aí está o trono de Satanás, eu acredito que Jesus está dizendo o seguinte: qualquer lugar aonde o homem é colocado no pedestal, aonde o homem ele é venerado, aonde o homem ele é aplaudido, é reverenciado como a divindade, aí está o trono de Satanás. O que esse texto está dizendo é que todo humanismo idolátrico é satânico. Eu estou falando, irmão, porque tem igreja aí que endeusa os pastores como se fosse uma divindade. E o que Deus está dizendo é: lugares onde tem pessoas assim, aí está o trono de Satanás. Porque toda idolatria é pecado. Eu vi agora recentemente um pastor que ele fez botox, ele fez plástica, ele fez tratamento de cabelo, ele parece um drag queen, mas ele se intitula como profeta. E as pessoas endeusam ele de uma forma, irmão, que é satânico aqui. Uma certa feira tem um moço de uma igreja que eu não vou citar o nome, Valdemiro Santiago Mundial, que pegou a facada e está vendendo a camisa dele ensanguentada por mais de R$5.000. E disse: pode tocar, tu vai ser curado. E o povo tocando. E ele passando. Teve um que eu não vou citar o nome lá no Universal, que o pastor tomou a palavra e disse assim: ó, o demônio estava manifestando. Ele disse: hoje não vai sair o nome de Jesus, não, vai sair meu nome. Sai. E o demônio saiu. Olha isso. O trono de Satanás, humanismo idolátrico. Humanismo idolátrico. Sabe por que Deus não está nesse negócio? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Quem pode é Ele, quem faz é Ele, quem tem é Ele, quem opera é Ele, quem manda é Ele, quem desmanda é Ele, quem batiza é Ele, quem levanta é Ele, quem unge é Ele, quem santifica é Ele, quem vivifica é Ele. Igreja de Tiatira, para todas elas, Deus faz uma análise. Ele diz assim: ó, eu conheço as tuas. Ó, olha para quem está perto, diga: não adianta correr, não adianta falar o que tu não é. Diga: Deus te conhece. Diga: não adianta se esconder. Deus te conhece. E se Deus te conhece, Ele conhece mais ainda a fofoqueira que fala da tua vida. Se Deus te conhece, Ele conhece mais ainda aquele perseguidor que fica no teu encalce. Se Deus te conhece, Ele sabe do que tu precisa. Então não adianta fingir ser o que tu não é. Não adianta querer ser babão. Não adianta querer ser uma coisa que Deus não te chamou para ser. Não adianta querer fazer para receber aplauso do homem. Deus te conhece. Eu escutei uma palavra, e essa palavra é forte. Um certo pastor disse assim: ó, irmão, quem é porteiro nunca vai ser pastor. E eu fiquei zangado com aquilo. Mas ele disse: por quê? Porque tem pessoas que Deus tem um chamado de uma forma, e Deus tem um chamado para outras de outra forma. Porque eu presenciei, dessa vez não vou citar nome não, mas eu presenciei uma irmã que era da igreja, foi levantada a pastora sem discernimento de Deus,
ficou na frente de uma obra e a obra não prosperou. Glória a Deus. Porque chamado não é para quem quer, é para quem não chama. É desse jeito. Olha para quem está perto de você e diga, não adianta correr, não tem um chamado. E não fala, porque tem gente até ficou meio fino, mas se endureceu. Dá um grito no pé do ouvido e diga, não adianta correr. Você foi chamado. Quer se esconder de quem? De quem? Hein? Não pode sair do ministério. Pode, né? Se bandear por aí, mas olha para quem está perto de lá, tu tem o chamado. E aonde dá a planta dos teus pés pisar, aleluia. Aonde a planta dos pés pisar, o chamado vai arder na tua alma. Porque vai ter um fogo que vai aquecer 7 vezes mais. Toda vez que você pensar em parar, a chama do Espírito vai arder na tua alma. Igreja de Tiatira, eu conheço as tuas obras. Glória a Deus. Agora Tiatira, porque antes não, mas agora tu tem mais fé. Agora tu tem mais amor. Agora tu tem mais obras do que lá atrás. Mas eu tenho algo contra ti, Tiatira. Glória a Deus. Aleluia. Tem amor? Tem. Tem fé? Tem. Tem obras? Tem. Só que o problema é que tu deixou aquela profetisa chamada Jezabel entrar dentro da igreja. Não, você não está aqui não, você não está aqui não. Se tivesse retirado glória a Deus mais alto. Tu deixou a falsa profetisa Jezabel e tu submeteu meu povo à prostituição. Porque olha só, Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor. Tiatira tinha amor, mas não tinha doutrina. Porque a igreja que tem movimento e não tem palavra é induzida por qualquer falso profeta. Eu posso repetir? Igreja que não tem palavra é igreja que é induzida por falso profeta. É por isso, irmãos, que hoje o mesmo número que o mundo, ele diz que está acontecendo divórcio, que está acontecendo escândalo, é o mesmo número dentro da igreja. Sabe o que Deus está nos ensinando aqui? O que o Espírito está dizendo para a igreja? Tem obra? Tem. Está fazendo a obra, fazendo evangelismo, etc. Tem amor? Tem. Reconhecendo as almas. Mas não tem doutrina. Não tem palavra, não tem cajado. Tu sabe qual é a finalidade do cajado? Tem gente que fala que o cajado serve para você pegar, jogar aqui no pescoço da ovelha e trazer. Mas também tem uma finalidade maior. Qual é? A ovelha, ela não enxerga direito. Então o que é que o pastor faz? Ele anda na frente do rebanho e ele vai bater no cajado. E a ovelha que vem atrás, ela não enxerga, mas ela escuta. E ela é guiada pelo aquilo que o pastor está dizendo. Tem gente que pegou o mistério. Por isso escuta. Ó, quem tem ouvidos, o que o Espírito diz. Então, irmão, quem quer ser. Você não quer ser levado ao falso profeta? Então escuta o anjo da igreja. Escuta o anjo da igreja. Aí tem gente, irmão, porque tem gente que vem pra festa não para ouvir palavra, mas para ouvir revelação. Eu tô cansado de terminar o culto aí, mas vem com a cara assim. Aí já é automático, pastor, ela vem com a fotinha. Já decorei tudo, irmão. Quando ela não vem com a foto, ela vem com documento, com endereço. E quando ela não está com a foto no documento, é com o celular assim, mostrando essas informações. Eu estava pregando agora em São Luís, aí teve um que veio com uma chave. Falava, melhor mexendo. Aí eu digo, o que dizer?
Aí disse, mas o que é que tu veio? Eu posso pegar de código com uma chave. Aí eu falei, a chave ela... Eu disse, meu Deus. Ela, pastor, fala mais. Eu digo, não é uma, porque lá era 3 chaves. Eu digo, não é só uma não, é 3. Ela... Eu disse, Jesus. Eu digo, irmã, qual a tua igreja? Ela disse, não, pastor, eu fico assim, onde tem evento eu tô. Eu digo, tu não tem doutrina. Entendi. Ela, pastor, mas o que é que tu vê? Essa chave aí nessas 3. Eu digo, irmã, eu sei que essa chave aqui abre alguma coisa lá. Isso é forte. Aí ela, pastor, é a última pergunta. Mas sabe o que? Eu digo, uma porta. Ela... Eu disse, meu Jesus. E eu fiquei rolando, ela pulando, ela rodando. Eu disse, meu Deus. Isso é. Quando você tem doutrina, irmã, você não precisa de revelação de pregador que vem de fora. Quando você tem doutrina, a maior revelação está dentro da tua igreja, é teu pastor. Porque pregador que vem de fora, tu não conhece a vida, mas o pregador de casa que é teu pastor, tu conhece. Aí quer lotar a igreja, porque aí quando é porque o meu pastor já conhece, tá? É, mas quando o pau quebra, tu não chama o pregador de fora. Quem pode dar glória a Deus? Não falte que amanhã vai ter mais e vai ser forte também. Eu tinha com Deus aqui. Eita! Olha pra quem tá perto e diga, mas nós vamos voar, irmão. Hoje nós vamos apanhar, mas nós vamos voar. Falta doutrina. Aqui da igreja, Sardes, eu te conheço e conheço as tuas obras. A igreja de Sardes era uma igreja que ela tinha uma fama de ser avivada. Era uma igreja, irmão, que tinha uma fama de ser alegre, os cultos maravilhosos, poderosos, as pessoas contando as magnitudes que aconteceram nos cultos. Só que Jesus vai admoestá-los e vai dizer, Sardes, tu tem o nome de que está viva, mas tu está morta. Que tem gente que pula de impressão. Puta bananeira, mata mortinho da Silva. Quando pega no... Deus está te dizendo isso, está te dizendo aquilo, mata morto. Isaías dizia que a igreja era como se fosse um corpo. Cheio de chagas e feridos, mas não queria ser curado o corpo. E o povo hoje da igreja está assim, cheio de chaga, cheio de ferida, mas está cobrindo com paletó. Está cobrindo com a camisa social, com a calça social. Mas quando ele chega em casa que ele tira, está na lepra. Estou todo arrepiado. Jesus está falando para mim aqui. Não adianta vir para a igreja estando leproso. Você está cantando, mas está leproso. Você está pregando, mas está leproso. Você está cantando, mas está leproso. Você está dando a paz do Senhor, mas está leproso. E o pior não é nem quem está fazendo está leproso. O pior é quem não faz. Que é pior que quem está fazendo. Porque quem está fazendo, pelo menos quer ser curado. E o miserável não faz nada. É o crente cadeiro, mas só serve para sentar e não arrumar nada. Ele não faz, ele não se movimenta, ele não trabalha. Aí que ele está leproso mesmo. Vocês têm nome de que está vivo, mas vocês estão porque não tem base, não tem estrutura, não tem realidade. Agora olha para cá, observa comigo o diagnóstico, a análise de Jesus. Para a igreja rica ela diz, tu é rica, mas tu é? E para a igreja pobre ele diz, tu é pobre, mas é? Porque o importante não é o que o povo diz a teu respeito. O importante é o que Jesus fala de você. Porque o que adianta tu ser conhecido aqui?
por todos os homens, e naquele grande dia ele se apresenta e dizer: quem é tu? Eu te conheço. Vieste da onde? Vai pra onde? De onde tu és? Nossa, é que eu cantava no coral. Tu coral? Anjo, procura aí no livro da memória. Hein? Cantava no vosso de arcanjo. Ah, tu cantava lá? Aqui livro. Abra aqui, anjo, o livro da memória. Abra aí, quer? Abre aí o anjo. Bora, fica de pé, então o anjo aí, bora. Me ajuda pra cá. Vou ler aí. Procura o nome do... Isso. Da Francinalva, vai. Achou não? Tem certeza? Papai não tá aqui não. Mas como é que é? Tu cantava quando era? Qual o ministério? Ah, o ministério da frente missionária. Procura aí, minha filha, frente missionária. Não, né? Não tá aqui não. Quero teu pastor Bispo Romerinho. Procura, minha filha, Bispo Romerinho. Não tem, meu Deus do céu. Era quantos anos de crente? 20. Procura, minha filha, 20 anos de crente. Apartai-vos de mim, maldito, e pulava de fogo e chuva. Olha pra quem tá perto e diga: ai. Diga: ui. Porque Deus só corrige quem ele. Aleluia. Acabou. Filadélfia, eu conheço as tuas obras. Glória a Deus. A igreja de Filadélfia é a igreja mais fraca. Deus estava dizendo: Filadélfia, tu tem até pouca força, mas eu coloquei diante de ti uma porta aberta. Eu estou falando para aqueles crentes que vêm para cá pro escudo até se arrastando, que está doendo demais. Eu estou pregando para aqueles crentes em Filadélfia que às vezes pensa que tá fora, mas tá fraquinho, mano. Ele quase não vem mais pros cultos, tá difícil. É problema no casamento, na área financeira, na área sentimental. Tá tudo dando errado, mas Deus trouxe o neguinho na cabeça seca do cordão para dizer para alguém: Deus está colocando uma porta aberta. Pegou? Pegou? Pois é, irmão, é a última vez. Deus está colocando dentro de ti uma porta aberta. Ele abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém abre. Aleluia! Aleluia! E para a última igreja, finaliza agora. Essa eu escrevi com carinho. Eu te conheço, Laodiceia. Agora olha para quem está perto de você e diga: ai, ai, ai. Porque para essa igreja Deus não dá um elogio. Nessa igreja ele pega assim aquele, né, que ele pega um pedaço ele pega assim, ele pega pedaço aqui, né? Você que já põe de fivela aqui. Pronto. Um dia desse o pai foi me dar uma pizza quando eu era pequeno, ele esqueceu o cinto. E só lembrou da fivela. E eu não sei se eu contei isso pros irmãos, mas eu já apanhava tanto que eu já sabia o movimento do cinto. Então toda vez que eu ia apanhar, ele sempre dizia: fica de joelho. E eu ficava já aqui, ó. Que eu já sabia, o cinto vai ter esse diâmetro aqui, vai bater bem aqui. Aí o que eu fazia? Eu pegava 2 panos e colocava aqui na cintura. Lá sabia a curvatura, né? O vertical, o horizontal do cinto era mistério, irmão. Quando vai querer bater, eu botava 3, 4 calção, 5, 6 camisas. Eu não sei se eu contei, mas aí nunca dava certo, porque quando eu chegava a bater, o Espírito Santo falava: bate do lado direito. Parece que era só quando a tinha. Eu botava do lado esquerdo e a pisa vinha do lado direito, era mistério. Aí quando eu conheci o conselho tutelar, acho que eu já contei que os irmãos começaram a sorrir. Aí eu disse: agora eu não apoio nunca mais. Né? Quando ele foi pra me bater, eu digo: epa! Se o senhor me bater, eu vou no conselho tutelar. Aí ele parou e disse: né? Disse: fazer o quê? Eu não queria. Mas o senhor está me obrigando. Ele disse: pois está certo.
Não, ele esqueceu a parte do cinto, foi só fivelada a noite toda. Hoje, quando eu falo conceito dela, até dá um tremelico no corpo. Laodiceia, o diagnóstico de Deus sobre Laodiceia. Laodiceia era uma igreja, irmão, praticamente narcisista, ela se bastava. Para ela, não precisava de nada, eram pessoas ricas, pessoas de condição. Era uma igreja com a maior autoestima da Ásia. Aquela igreja, ela se olhava no espelho e ela dizia para si mesma: eu sou massa, eu gosto, eu tenho, eu faço. Era uma igreja, irmão, rica, bastarda. Era aquela igreja que se o pobre entrava, ficava assim, ó. Que tem crente que é pobre, não quer ser alguma coisa, né? Sangue de Jesus tem poder. Compra um vestidinho. Bem no fiz, mas isso foi legal. Olha pra quem tá pedindo, Deus está revelando. Cansei de comprar relógio da Shopee. Aí o pastor pegava ela de coisa. Cansei, olha pra quem tá perdendo, Deus vai te dar ideal, irmão. Deus vai te libertar que tudo é 20. Tem gente aqui presa, eu vejo, eu vou fazer aqui uns pregadores, né? Falso profeta. Eu vejo pessoas aqui amarradas no tudo é 20. Tem um espírito tudo é 20 aqui que vai cair por terra nessa noite. Aleluia. Maldito seja tudo é 10, irmão. Que tá chegando tudo é 10 aí o negócio é mais embaixo. Sangue de Jesus. Mas aprenda uma coisa. Dos versículos 15 a 17, Jesus ele faz um diagnóstico. Dos versículos 18 a 20, Jesus faz um apelo. E dos versículos 21 a 22, Jesus faz uma promessa. Mas eu quero ler com você o último, que é o mais pesado, que é Laodiceia. Ele diz assim, ó, versículo 15 do capítulo 2: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, que dera fosse frio ou quente. Assim como tu és morto, não sendo frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tu dizes: rico eu sou, estou enriquecido e de nada me falta. Mas não sabeis que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Meu Deus. A igreja de Laodiceia, a pinça é maior. Tu diz que está vestido, mas tu é nu. Tu diz que veio, mas tu é cego. Tu diz que é rico, mas tu é pobre. Aí ele fala: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Agora, irmão, por que Jesus está falando isso? Você precisa entender agora, nesse momento, o contexto geográfico. Por quê? Porque dentro da geografia onde Laodiceia está, Laodiceia, ela ficava numa região chamada Vale do Rio Lico. E nessa região chamada Vale do Rio Lico, havia 3 cidades a 9 quilômetros uma da outra. As 3 cidades eram Hierápolis, Colossos e Laodiceia. Em Hierápolis era conhecida pelas suas fontes terminais de água quente. Em Colossos era conhecida pelas suas fontes terminais de água fria. Porém em Laodiceia não tinha fonte de água nem quente nem fria. Eram os arquedutos que chegavam lá, que eram até impróprios para beber da água. Só serviu no máximo para tratamento urinário. Então quando Deus está falando assim, ó, tu não é quente nem frio, ele está dizendo: tu não é quente nem como Hierápolis, e tu não é fria como Colossos. Tu é como água imprópria para bebida. Aí ele diz assim, ó: tu dizes que é enriquecido. Por quê? Porque Laodiceia é o maior centro bancário da Ásia Menor. Pessoas ricas de condição. Então está dizendo: aqui é onde tem dinheiro, mas tu é pobre. Aí ele vai dizer o seguinte, ó:
compres ouro provado de mim, pratique de riquezas e roupas brancas. Por que ele cita roupas brancas? Porque lá em Laodiceia era o maior centro têxtil, ou seja, as maiores fabricações de roupas eram em Laodiceia. E ele está dizendo o seguinte: vocês se orgulham pelas roupas que vocês têm, se orgulham pelas roupas, mas vocês são pobres, cegos, miseráveis e nus. Por que Deus ele cita a palavra cego? Porque em Laodiceia é o maior centro oftalmológico da Ásia Menor, é o maior centro de tratamento dos olhos. E o que Deus está dizendo? Vocês têm os melhores tratamentos de olhos, mas vocês são cegos. Vocês têm os maiores centros testes de roupas, mas vocês estão nus. Vocês têm o maior centro bancário da Ásia Menor, mas vocês são pobres. E o que me admira, irmãos, é porque Deus, o que me admira não é o que Deus acusa, ou no seu diagnóstico aponta. Não é o que Deus está vendo, é o que Deus não está vendo em Laodiceia. Porque em Laodiceia não tem falso profeta, não tem Jezabel, não tem problemas morais, ou seja, pessoas caírem em pecado, etc e tal, isso, aquilo. É a melhor igreja para se congregar, porque lá, ó, um falso profeta chega lá e pedir R$1.000 no Pix, ele passa necessidade, porque todo mundo é rico, não precisa de negócio de prosperidade. Laodiceia era a melhor igreja para se congregar, mas foi a qual Deus fez o pior diagnóstico. Meu Deus. Você entendeu o mistério, irmão? Deus ele não habita na quantidade, na aparência. Porque tem muita igreja aí, irmãos, que você entra, meu Deus, parece um paraíso. Coisa mais linda, o vocal, coisa mais linda. E tal, aquela coisa maravilhosa. E Deus está dizendo, esse povo que está dentro é pobre, cego, nu e miserável. Meu Deus. Não havia problemas morais em Laodiceia, mas havia falta de fervor. Eita. Havia falta de amor, havia falta de brilho nos olhos. Eu estou pregando isso, meus irmãos, eu termino agora. Porque estamos vivendo um tempo aonde o culto termina e a preocupação é: ei, quanto ficou o jogo do Flamengo? O culto termina e a preocupação é: mulher, eu tenho que fazer minha unha, meu cabelo, eu tenho que comprar aquele vestido amanhã. A preocupação não é a palavra que foi pregada. Está faltando brilho nos olhos. Eita Deus. Eu estava agora pregando em Miranda do Norte. Eu tive o prazer de ir na Assembleia de Deus. E quando cheguei lá, um determinado pregador, irmão, estava se esforçando. Ele pregou a palavra cristocêntrica. Mensagem. Os obreiros pareciam que estavam mortos vivos. Aí eu olhei para um amigo meu e disse: eu vou gritar aqui. Ele disse: rapaz, tu é doido aqui. Não, aqui não é assim não. Eu disse: é. Não, que o irmão disse: dá glória a Deus. Eu digo: ai, tá glória. Aí o irmão olhou para mim e disse: que é crua? Tu nunca viu alguém vivo adorar, não? Tu vai aprender hoje. Diante do meu Deus, o irmão pregador levantava e disse: ai, tá glória. Irmão, Deus tomou uma irmã do meu lado. A irmã se levantou e glorificou. Deus tomou a irmã na frente, o irmão se levantou e adorou. Quando pensou que não, o sobreiro estava levantando a mão. Quando pensou que não, a igreja foi tomada. Você entendeu? Adorador que adorador, ele contagia quem está perto dele. Você já viu alguém morto? Quando ele está morto, quem está perto morre também. Mas se você está perto de alguém vivo, pega na mão dele, dá uma chacoalhada nele. Dá uma chacoalhada, manda ele agora. A igreja precisa ter fervor. A igreja precisa ter unção. A igreja precisa ter a graça de Deus. Laodiceia tinha tudo, mas não tinha graça. E por isso que eu falei: Senhor, dá tudo que tu quiser para mim, só não deixa eu perder a tua presença. E Davi entendia isso, irmão.
porque Davi era rei, mas na presença ele era menino. A Bíblia diz que como rei, ele foi culto, ele foi sério, com a coroa na cabeça, com seu manto real. Mas quando ele vai buscar a arca da aliança, ele está voltando sério, pastor Robson. Mas a arca da aliança, na presença dela, não tem como tu ficar sério. Não tem como tu ficar estático, esquelético. Não tem como você pregar só 360 graus. Na presença de Deus tu é menino, irmão. Davi diz que Davi vai tirar a coroa. Ele vai tirar o manto real. E ele começa a sapatear, a bailar na presença. Ele começa a adorar. Tá todo mundo olhando para Davi, ele não tá nem aí. Aí ele cava na janela e olha assim, rapaz, Davi tá que nem vadinho. Davi tá ali pulando que nem um menino. Mas Davi tava dizendo, o que Deus me faz do lado de fora, não altera o adorador que eu sou do lado de dentro. Não altera o adorador. Fica de pé para adorar comigo. Essa igreja é a igreja de Asmina, que é pobre financeiramente, mas é rica da graça. Eu convido você a fechar os teus olhos nessa noite. Não é porque tu está do lado de fora que você não pode adorar, pelo contrário. Fica de pé e começa a adorar agora. Começa a glorificar agora. Jesus vai passear no meio da igreja. Jesus vai operar no meio da igreja. Aonde tiver uma boca aberta e um coração aberto, ele vai te tocar agora. Ele vai te tocar agora. A palavra foi pregada, agora o movimento é Deus. Levanta a calma e providência. Levanta a calma e comanda na solta. Eu quero convidar só quem é batizado em línguas estranhas. Mas pregador não sou batizado, mas eu vou te convidar também. E o que eu preciso fazer? Você vai dar glória a Deus e aleluia. Nessa guerra nós vamos pelejar agora, mas a vitória já está garantida pelo sangue de Jesus. Tu vai pelejar pela tua casa agora. Tu vai pelejar pelos teus entes queridos agora. O Espírito Santo está me dizendo e me autoriza a avisar para a igreja que enquanto você está adorando aqui, o Espírito de morte que opera sobre este bairro e sobre esta cidade, o caboclo que manda, o que desmanda sobre essa cidade, vai ser destruído agora. Ele vai ser destruído agora. Vai ter um valente que vai maniatá-lo nessa noite. Vai ter um valente que só faz o que quer, enquanto
agora. Isso. Você vai liberar uma palavra de vida para esta pessoa. Abraça. Pode continuar abraçado. Não tem como entregar revelação para todo mundo. A palavra é a maior revelação. Mas Deus quer usar tua boca aqui e agora. Deus quer usar tua boca aqui e agora. Tem gente que está falando em línguas aqui. Deus quer usar tua boca aqui e agora. Abre a boca e profetiza. Olha aí, ó, que coisa forte. Abra a boca e profetiza. Abraça alguém em nome de Jesus. Aí, quem está do lado de fora, por favor, me ajuda. Isso. Isso, bora meu filho, filho, pastor, bora meu filho, abraça aí, profetiza. Isso. Seja a boca do Deus. Todos vão glorificar o nome do Senhor nessa noite. Fica perto de alguém que está perto de você. Segura na mão dele, fica aí. Pega na mão
se passa, fica de frente para ele, que não torce para a pastora. Fica de frente, de frente. De frente. De frente, segura aí. De frente. Deus vai te usar para desfazer as obras do diabo. Fica de frente, de frente, de frente. Isso. Aí fora dele, fica de frente. Volta aí, volta aí, volta aí.
Deus e aleluia. Nessa guerra nós vamos pelejar agora, mas a vitória já está garantida pelo sangue de Jesus. Tu vai pelejar pela tua casa agora, tu vai pelejar pelos teus entes queridos agora. O Espírito Santo está me dizendo e me autoriza a avisar para a igreja que enquanto você está adorando aqui, o Espírito de morte de operar sobre este bairro e sobre esta cidade, o caboclo que manda,
presença dele. Todos podem sentir a presença dele. Todos podem sentir a presença dele. Todos podem sentir a presença dele.
Vamos glorificar o nome do Senhor essa noite. Fica perto de alguém que está perto de você. Segura na mão dele, fica aí. Pega na mão desse vaso, fica de frente para ele, que não torce para a pastora. Fica de frente, de frente. De frente. De frente, segura aí. De frente. Deus vai te usar para desfazer as obras do diabo. Fica de frente, de frente, de frente. Isso. Aí fora dele, fica de frente. Volta aí, volta aí, volta aí. O Senhor na tua porta. Ele vai trabalhar no teu carro. Eu vejo o anjo do Senhor na tua porta. Entrega aí, ele vai trabalhar no teu carro. Vai salvar também teus filhos. Dá vitória pra você. Ou abre a porta e deixa o anjo entrar. Ou abre a porta e olha, tem mais um tênis.